Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje no nosso terceiro dia de leitura bíblica, hoje do capítulo 12 ao capítulo 16. E aqui do capítulo 12 ao 16, nós temos 5 grandes principais divisões dos textos, sendo elas: o capítulo 12 fala a respeito do chamado de Abraão. Lembrando que esse texto ele vai nos mostrar a respeito do chamado de Abraão e sobre o início do povo escolhido de Deus, como a raça do povo escolhida de Deus, ela se tem origem. Então nós temos no capítulo 12, o momento em que Abraão ele é chamado para deixar a sua terra e seguir e peregrinar, viajar até Canaã. Nós temos no segundo momento, ainda dentro do capítulo 12, Abraão estando no Egito com a sua esposa, depois a separação de Abraão e do seu primo Ló, no capítulo 13, lembrando que Abraão, quando ele sai da sua terra, ele leva consigo o seu primo Ló, que acaba trazendo problemas familiares e de relacionamento com demais pessoas na caminhada, porque Deus havia chamado apenas Abraão. E logo em seguida, o terceiro ponto, o capítulo 14 ao capítulo 15, é a promessa que Deus faz a Abraão, quando Abraão resgata Ló, e ele então se encontra com o sacerdote real de Deus, Melquisedeque, que vem a ser a primeira aparição, a primeira figura de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Nós vamos entender um pouquinho mais quando falarmos disso especificamente. E aqui depois, no quinto ponto, já no capítulo 16, o momento de Agar e Ismael, sendo Agar escrava de Sara e Abraão, e acaba tendo relação com Abraão, da qual nasce Ismael. Então, aqui no capítulo 12, Deus ele vê pureza e vê o caráter de Abraão, então escolhe Abraão para fazer uma aliança com ele, sendo a primeira aliança direta com o homem, para que ele venha construir a sua própria nação, sendo essa a nação escolhida por Deus para ser a nação descendente do seu povo, da qual virá Jesus Cristo. Nesse momento, Deus ele dá uma palavra para Abraão de que ele terá o seu povo próspero sobre a terra, de incontáveis estrelas, né? Então será um povo incontável sobre a terra. Mas ele fala para ele ir sozinho. Contudo, Abraão leva o seu primo Ló. E logo em seguida, aqui no capítulo 12, Abraão e Ló já têm o seu primeiro problema de relacionamento, no capítulo 13, que é quando Abraão e Ló, saídos do Egito, eles acabam se separando, quando Ló ele vai para a terra próxima de Sodoma, e Abraão ele continua peregrinando segundo o caminho da qual Deus havia dado para ele. E nós temos um acontecimento aqui no meio do texto, a partir do versículo 11, diz assim: Então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e Ló viajou para o leste, e eles se apartaram um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da planície, e armou sua tenda em direção a Sodoma. Mas os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores diante do Senhor. E o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: Eleva agora os teus olhos e olha do lugar em que estás para o norte, e para o sul, e para o leste, e para o oeste. Porque toda a terra que tu vês para sempre, eu te darei, e a tua semente, e eu farei a tua semente como pó da terra, de modo que se um homem puder contar o pó da terra, então também a tua semente será contada. Levanta-te, caminha pela terra no seu comprimento e na sua largura, pois a ti eu a darei. Aqui nesse momento, Deus manda literalmente Abraão andar por toda a terra da qual Deus havia lhe dado, que era até onde ele podia ver com os olhos. E então, logo em seguida, no capítulo 14, Abraão ele liberta Ló, porque Ló acaba sendo preso no Egito. A gente vai ver isso aqui mais à frente. E logo em seguida, nós temos o encontro de Abraão com Melquisedeque, a partir do versículo 17, onde está escrito assim: E o rei de Sodoma saiu para encontrá-lo depois do seu retorno do massacre a Quedorlaomer. E os reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Melquisedeque ele traz pão e vinho, são os mesmos símbolos da ceia do Senhor Jesus com seus discípulos, só para nós entendermos a relação já com o Novo Testamento. E ele o abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos, e lhe deu dízimo de tudo. Ou seja, aqui Abraão entrega dízimo de tudo para Melquisedeque, que é aqui um sacerdote do Deus Altíssimo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me as pessoas e toma os bens para ti. E Abraão disse ao rei de Sodoma: Eu levanto a minha mão ao Senhor e o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, que não tomarei nem um fio, nem a correia de uma sandália, e que não tomarei coisa alguma que é tua, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Salvo tão somente os que os jovens comeram, e as partes dos homens que foram comigo, Aner, Escol e Manre,
que eles tomem a sua parte. Então aqui Abraão ele foi fiel a Deus, entregando o dízimo e vivendo no sustento de Deus, e não aceitando nenhuma oferta de um rei que servia a Satanás. Isso daqui é muito importante. Logo em seguida, no capítulo 15, o pacto de Deus com Abraão. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e a tua recompensa será infinitamente grande. E Abraão disse, Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filhos e mordomo da minha casa é Eliezer de Damasco? O que é importante lembrar aqui? Deus havia prometido para Abraão um filho e ser pai de multidões. Só que ele e Sara, sua esposa, eles precisavam esperar. Nós precisamos nos lembrar que tanto Sara quanto Abraão, eles estavam já de idade avançada, então muito provavelmente não poderiam ter mais filhos. Mas Deus fala que eles conseguiriam ter mais filhos, porque muito provavelmente o ventre de Sara já não podia mais gerar. E então, tanto Sara quanto Abraão, o que eles conversam? Vamos dar um jeito na promessa de Deus. É quando, a partir do capítulo 16, Sara sugere para que Abraão se deite com a sua escrava egípcia, com a serva egípcia, que é Agar, para que nasça um filho da suposta promessa. Mas o que Deus disse é que Abraão teria um filho da promessa com sua esposa, e Sara tenta resolver com as próprias mãos. Esse texto é para nossa reflexão pessoal. Por quantas vezes nós não tentamos resolver com nossas próprias mãos aquilo que é promessa de Deus? Então cuidado com isso. Se Deus diz que ele vai fazer, não tente criar atalhos, porque isso pode se tornar uma maldição na sua vida. E é o que acontece na vida de Sara e Abraão. Agar se deita com Abraão, Agar tem um filho chamado Ismael, e ele acaba se tornando um filho de maldição, que nós vamos ver mais para frente. Então qual que é o problema aqui? Nesse momento, Sara ainda não teve o seu filho, mas eles antecipam os planos de Deus e fazem por conta própria, e é exatamente o momento em que Agar engravida, dá um filho a Abraão, e nós vamos ver mais à frente o que vai acontecer. Bom, eu espero que você tenha gostado do estudo de hoje. Quero te pedir um grande favor. Compartilha com alguém que precisa conhecer mais da Bíblia, deixa aqui o seu like, siga a página no YouTube, nos ajude a chegar em mais pessoas. Se você puder, nos siga também no Instagram, tá aqui o nosso endereço. E eu te espero amanhã. Deus abençoe. Tchau, tchau.